Olá, bem-vindos ao podcast É da Nossa Conta. Ao meu lado aqui, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcante, que mais uma vez divide aqui comigo essa mesa redonda. É um enorme prazer, Paulo. Legal, prazer é todo meu, Fernandinha. E aqui, do meu outro lado, Ademar Passos, né? Demar Lemos. Adenar Lemos, da Lemos Passos, porque era do seu pai, não é isso? Que tinha Passos, e ele está Minha à mãe. frente da sua mãe, que tinha Passos, e ele está à frente desse empreendimento há mais de 50 anos, mas a empresa já tem 60 anos. Um dado interessante, Paulo, é que são mais de 500 mil, é isso? 510, são 62 anos, Sim, 510 mil refeições por por dia, dia. 4.600 empregados em 10 estados do Brasil. Olha só, parabéns, a gente está aqui com Potência, uma isso é importante. potência. Mais importante ainda, a gente é associado, né? Nosso associado, Demazinho, apoia essa bicentenária casa, a Associação Comercial da Bahia, com todos os sentidos. E um parceiraço, tá? Todo mundo sabe aqui que para tudo que a gente precisa, procurar Ademar Lemos Passos, esse grande amigo, e ele está sempre à disposição de nos servir. Não é só servir 510 mil, né, refeições por dia, não. Imagine que aí você podia multiplicar por 30, que aí daria uma quantidade maior. Imagine que há 510 mil pessoas satisfeitas todos os dias sendo atendido e servido. Isso é um privilégio de poucos, Ademar. Eu acho que você está em 10 estados brasileiros, se não tiver equivocado também, 4.600 empregados. Isso que é função social de uma empresa. Quando a gente fala em função social e quando nós estamos aqui exatamente pensando no nosso portal, que é aí, e esse podcast é da nossa conta, você mostra que mais do que nunca é da nossa conta. Seja bem-vindo a exatamente essa série que nós estamos fazendo, esse episódio também, sobre essa construção de reflexões e de melhoria para que a gente possa trazer coisas realmente propositivas para o nosso Estado, para o nosso desenvolvimento econômico e social. Fernandinha? Já que você falou aí que é da nossa conta, Sim. Paulo, também é da nossa conta a alta dos alimentos, né? E nada melhor do que ele aqui ao nosso lado, que representa, obviamente, né, esse grupo, essa associação. Fala pra gente, porque a inflação tá alta. E a alta dos alimentos ainda diz que está maior do que a inflação 3 vezes mais. Eu estava pesquisando. Você vai começar assim com o pé na garganta ou você não vai falar do Vitória? Homem foi 2 vezes presidente do Vitória. Você não vai falar, você vai logo com o pé na garganta, rapaz. Ademar, fique tranquilo. Eu fico tranquilo. Se você quiser falar do Vitória primeiro, você fala. Se quiser falar. Mostra aí o que você acha do seu time. Você acha que o Vitória está indo bem? Você acha que foi bom ontem, aquele 1-0? Já foi direto, né, Paulo? O Vitória é a cachaça da gente, né? O dia a dia. Numa fase que não tão boa, mas já começou a tirar o nariz de debaixo d'água e a gente espera que a médio prazo ele. A gente sabe, já estava planejado que realmente esse ano seria um ano de manutenção do clube, porque o nosso orçamento é um orçamento pequeno em relação aos outros clubes. Os outros clubes têm entre 800 a 1 milhão, 1 bilhão de orçamento, o nosso é 236, 236 milhões. Então a gente tem que tentar manter o clube na primeira divisão esse ano, né? Nós viemos de uma série C para B, B para A. E sem receita, né? Agora que voltou a ter uma receitazinha, mas eu tenho certeza que o trabalho do Fábio Mota, ele vem fazendo um grande trabalho. A gente entende até a torcida que quando a bola não entra, né, mistura tudo, né? Mas temos que ter tranquilidade. Eu, por própria experiência, estou em futebol há 50 anos e eu sei que vai chegar aos poucos, com o apoio da torcida. A gente vai conseguir manter o planejamento para 2024. Maravilha, tá vendo aí a empresa, né? Não deixa de ter uma companhia, uma empresa, só que a gente quer gol, a gente tá querendo lucro, né? E o lucro do futebol, efetivamente, é uma bola na rede. muito grande também, né? Porque eu acompanho também Fábio Mota, eu vejo pela internet, conheço Fábio Mota, eu tenho muito respeito por ele, e eu vejo que há uma cobrança grande, até ameaças ele já sofreu. Como foi a sua
gestão, Isso a gente não pode comparar. A torcida, ela, com a... ela não tem coração, ela não tem cérebro, ela tem coração, ela É. pensa com coração. E reage quando o time está numa fase ruim, certo? Agora, quando tem envolvido marginais, como no caso de Fábio, de ameaça a ele, a família dele, isso é marginalidade. E é caso de polícia, foi entregue à polícia, foi identificado e resolvido o problema, né? Porque coisas que nós assistimos, como semana passada aí, o Corinthians está mal e invadirem a sede do clube, destruírem, entrar na sala do presidente do clube, quebrarem tudo, isso não é torcedor, isso é marginal. E marginal quem cuida é a polícia. Deixa eu aproveitar, Fernando, deixa a questão de educação, responda a pergunta dela, que ela fez, é fácil, depois eu vou fazer uma colada no futebol. Vai lá. Alimento, eu trabalho exatamente ligado nisso, né? E o custo, a inflação de alimento, ela é maior do que essa, bem maior do que essa que é divulgada, de 3, 4%. Agora vamos ter uma piora, porque o Rio Grande do Sul é um grande abastecedor de muitos itens da cesta básica, e com essa tragédia que aconteceu lá, o reflexo vai ser... O pessoal fala muito só em arroz, mas eles produzem trigo, produzem muita coisa. Então o reflexo vai ser grande. E o primeiro impacto da inflação é nos alimentos, né? E todos nós sofremos porque todos nós vamos ao supermercado. Então, nós estamos vendo ali os preços subirem absurdamente. Alguns conseguem repassar esses custos, nós não, né? Porque nossos contratos são anuais, nós temos que absorver e tentar adiante repassar isso. Só que o índice de inflação quase nunca corresponde à realidade da variação de preço. Mas faz parte do jogo, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, faz parte do dever de casa da gente de administrar essa situação. Então, quer dizer, é uma pergunta que a gente vai fazer a todos os líderes de associação de classe. Você também é um líder, está lá no nosso conselho, nosso Consempre, né, no conselho das empresas produtivas, né, dos empresários, dos líderes das empresas produtivas do nosso estado. E essa pergunta foi provocada pelo nosso querido deputado Eduardo Salles, que ele fez essa pergunta para mim aqui mesmo nessa sala, e eu estou fazendo a todos que vêm aqui. Aonde seu calo aperta? Vários. Eu poderia citar pelo menos 5 para mim, ou 3. Disso, né? Primeiro, a variação do custo dos alimentos. Isso é muito grande, né? Uma influência direta, né? E imediata, né? Segundo, a tributação brasileira é absurda, né? Nós hoje trabalhamos para pagar imposto, para pagar tributo. Isso é fácil investimento, né? E a economia instável do Brasil, né? Quando você pensa que a economia vai estabilizar e vai crescer, ela começa a ter problema como nós estamos passando agora, né? Muita empresa em crise, muita empresa taxa de juros alta. Então, as empresas sentem isso, e aí fazem demissões, fazem restrições, e isso nós somos terceirizados dessas empresas. E aí nós pagamos sofremos o reflexo disso tudo. Mas nós estamos acostumados e espero que um dia a gente consiga ter um país equilibrado, um país que nossa preocupação seja só produzir e crescer. Hoje não é. Hoje sobra muito pouco tempo para a gente pensar o futuro da empresa. A gente quer hoje sobreviver, né? E, felizmente, não são itens causados por nós, são itens causados por terceiros, no caso, o governo. Bom, veja bem, dentro dessa linha, veja bem, a ideia nossa aqui é exatamente mostrar o seguinte, que a gente é, sim, responsável pela transformação. E eu costumo chamar a atenção dizendo o seguinte, a gente confunde muito, a gente fala Estado, como se o Estado fosse um ser que existisse, ou seja, fosse um ser único, fosse um monstro, ou fosse uma pessoa, ou fosse algo que não fosse composto por todos nós. O Estado somos todos nós. E atrapalhamos muito o Estado com o governo provisório. O governo provisório é o governo que está gerindo, que está, naquele momento, naqueles 4 anos, né, dirigindo o nosso executivo, ou foi eleito nosso legislativo, né, são os nossos governadores, presidente da República, nossos prefeitos, e aí vem nossos
vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, etc. Que é diferente do nosso judiciário, né? Que já é o terceiro poder, mas esses não saem 4 anos. Que a gente poderíamos até repensar isso também, para ver se a gente ficaria com a segurança jurídica maior. Mas vamos lá. A provocação que a gente faz, que eu tento colocar, é exatamente a Associação Comercial da Bahia vem pensando nisso, vem pensando na consciência cidadã participativa transformadora, ou seja, é chamar a atenção da consciência. E quando eu disse a você que eu ia voltar ao esporte, eu provoco sempre as pessoas dizendo o seguinte, que eu gostaria que os brasileiros tivessem esse sentimento de pertencimento que tem pelo seu time de futebol, pelo seu país, pela sua nação. Né? É engraçado, como eu digo sempre isso também, que a gente não quer deixar de torcer para o Vitória. Ele pode ser para a segunda divisão ou para o Bahia. Quando eu falo Bahia, Vitória, o Palmeiras, Corinthians, como você falou, pode ser qual for o time. Quando ele está mal, o time vai até lá, quer até agredir, comete até ações criminosas, mas ele vai argumentando que o técnico, o presidente pode até cometer uma corrupção do time, mas ele não deixa de torcer pelo time dele, ele quer ajudar o time dele, ele vai lá para o estádio e torce pelo time dele. E a gente não vê isso pelo nosso país, que eu chamo a atenção nossa, dos empresários, e esse podcast tem muito a ver com isso, é da nossa conta, com a reação nossa, que você está fazendo muito bem, porque eu sou testemunho, né, seu, de que você não só empreende, mas você não olha só o seu próprio umbigo, como você também ajuda a casa, ajuda a nossa ação, a ação nossa aqui da associação, que é essa, efetivamente, se aproximar de forma harmoniosa, contributiva com o nosso Estado. Então, Ademar, a colocação é exatamente isso. Você também não acha que a gente deveria ter um apoio maior dos líderes empresariais, dos líderes das classes produtivas do nosso Estado e do país inteiro, e aumentar a nossa participação para que a gente pudesse não deixar na mão dessa figura Estado, que somos nós, ou seja, essa confusão, para que a gente possa efetivamente transformar isso, porque a gente vê isso acontecer. Não, eu acho, eu disse que esses assuntos, a origem não é da gente, é a origem do governo. Mas eu não acho que a gente tem que largar de mão. Eu sei, eu disse isso, que você não larga. Um exemplo que nós vimos agora foi nosso amigo Ricardo Alban, em plena... Fantástico. Né, ele teve um posicionamento fantástico, ele estava na delegação do governo na China, abandonou em protesto, veio para o Brasil. A classe empresarial, pelas raras vezes que nós assistimos no Brasil, se uniu e conseguiu que fosse devolvida a medida provisória totalmente contra a indústria e a agricultura, basicamente. A todos, mas foram os que seriam mais avisados. Nós vimos há pouco tempo, menos de um mês, essa situação agora. Então, nós temos que... eu vou falar em nome da Bahia, mas os empresários têm mais que se associar. Sozinho, a gente não vai para lugar nenhum. A gente pode ser perseguido se a gente se posicionar de uma forma contrária às forças governantes do país, do Estado, mas aqui nós estamos na Associação Comercial, é um órgão ótimo para você se associar e ela defender como ela defende bem os assuntos, os interesses de todas as classes, todos os segmentos, mas a gente precisa estar junto. Né? Bom, também. E é isso aí. Eu vou aproveitar para dizer, venham, se associem, né, participem. Né, dê a sua contribuição. A gente não faz nada só se a gente não estiver juntos. Exatamente. Também. E temos aqui uma associação vai lhe defender, né? E nós temos exemplos aqui há alguns anos de defesa grande dos empresários, das empresas, dos segmentos, enfim. Eu acho que essa é a função. Agora, nós só temos sucesso se a associação for forte e tiver a participação de empresários, seja ele pequeno, médio, grande, isso não importa. Aqui na associação, o pequeno, médio, grande tem a mesma importância, tem o mesmo peso, certo? Vai ser ouvido da mesma forma. Talvez o menor, o pequeno, seja até mais ouvido, né? Porque tem a pequena e média empresa, que é algo significativo no Brasil, talvez seja até mais ouvido do que os grandes. Exatamente. Não é isso? Então, é importante. Associativismo é uma coisa que tem que ir na cultura do empresário baiano, vamos falar por baiano. Parabéns, muito bom. Muito bem essa posição, Fernanda, não sei se você tem percebido, eu tenho dito muito isso aqui também, que tem mudado, né? Você, nas reportagens, hoje a gente tem visto muito falar, você mesmo como repórter, nas frentes parlamentares, né? Lembra que antigamente a gente só ouvia falar na frente parlamentar do agro ou na frente parlamentar da religião, né?
Adventista, não, como é? Não é Frente isso? Parlamentar. Não é isso aí que a gente ouvia Os falar. evangélicos. Os evangélicos, obrigado. Os Isso. evangélicos. Hoje em dia, você vê 20 frentes parlamentares se unindo em Brasília, né, defendendo interesses, né, o que pressionando o Congresso, pedindo aos seus deputados representantes. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos exatamente, estamos fazendo esse nosso objetivo, trazer os nossos representantes políticos para serem ouvidos, para dar sua opinião, para ouvir as nossas dores, para ouvir como é que a gente, como juntos, unidos, nós poderemos realmente fazer proposições que venham a realmente desenvolver e melhorar a situação social de todo baiano, de todo brasileiro. Essa é a ideia. E quando a Adhemar falou a respeito disso, né, dessa associação de unir, e você também frisou isso, eu citei da outra vez, Paulo, não sei se você se recorda, o parlamento baiano. O parlamento, como é que eles fazem? Por mais que eles tenham força e foram eleitos, né, pelo povo, eles se unem. Já lá no parlamento baiano já se criou o G8, de 8 legisladores, aí depois criou o G10, depois mais outros. Por quê? Porque quando vai falar, não fala apenas por interesse de um único legislador. Fala por todos, e é como você diz, né? Não fica só um marcado. Todo mundo está ali buscando o mesmo objetivo. Nós estamos passando agora mesmo por essa reforma tributária aí, e no meu segmento mesmo, se acontecer o que eles estão querendo, vai ficar muito difícil a existência do segmento. E eu sou vice-presidente para o Nordeste da Associação Brasileira de Empresas e Refeições Coletivas, e aqui eu sou presidente dela aqui na regional também, e nós estamos fazendo um trabalho forte para tentar mudar isso. Já conseguimos conscientizar. Se vai acontecer, é outra situação, né? Porque às vezes você consegue conscientizar de que é um crime que querem fazer com o nosso segmento, mas nós não sabemos se vai conseguir ser incluso já para dia 8 agora, que vem a primeira análise na Câmara. Porque eu vi a notícia hoje, inclusive, Paulo, que a reforma, que já foi aprovada, já vai ser regulamentada daqui a 15 dias, que é prioridade de Arthur Lira, o presidente da Câmara. E ele disse ainda o seguinte, que vai até deixar mais de lado a eleição da Câmara para estar priorizando isso, ou seja, quanto antes for discutido e a classe se unir, melhor para dar tempo, né? Estava previsto para dia 4, passou para 8, agora você está falando que já estão falando 15 dias. 15 dias. É que isso significa que a pressão está grande. Todos os segmentos estão pressionando, as frentes parlamentares, as associações de classe estão pressionando, porque, de um modo geral, você pode saber que está simplificando, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um aumento de carga tributária, né? Podem dizer que não, mas na prática a gente sabe que está aumentando a carga tributária. Na realidade, Adhemar, Fernanda e todos vocês que estão nos assistindo aqui, tenho a certeza absoluta que nós estamos vivendo uma situação bastante delicada, né? Como eu estou dizendo a você também, de novo, Adhemar também, junto com o Mário Piton, junto com o Walter Thanos, contribuem, né? E a gente... como é que se diz, o Luiz Amaral, você tem aí o Juan, você tem o Miguel da Bomix, vão da Indeba, né? Não só ali no espaço, mas nós temos aí o Marcos Deli, vou esquecer de Washington Pimentel, advogado, lá vai a gente aqui, Paulo Cavalcante, vou terminar esquecendo dele, vai ser terrível. Eu vou querer até uma peça para repetir depois, para não deixar de citar o nome dos outros. Mas veja bem, quando a gente vai para lá, para Brasília, você sabe disso, que eu estava coordenando o grupo G6, grupo de reforma tributária, né, de 20 grupos que foram criados no Instituto, nas frentes parlamentares. A gente vê essa dificuldade. A gente vê efetivamente a força da fazenda, né, a força da arrecadação. E o interesse do nosso ministro hoje, efetivamente, em querer aumentar os impostos de qualquer forma, né? Foi essa a reação que a gente viu lá, maravilhosa do nosso querido Ricardo Alban, né, de uma forma educada, da forma que eu acredito na consciência cidadã participativa, aproximação, harmoniosa, contributiva, mas dizendo o que pensa, chamando a atenção, porque o interesse é de todos nós, né? O interesse é todo o país. Se a gente não abre os olhos e não entende, não estuda, né, e não entende que nós temos no estado da Bahia uma maioria de informais, para que a gente vai aumentar imposto para quem? Né? Quando você tem 54,7% do estado da Bahia de postos de trabalho de informais, BGE,
Você tem uma maioria informal e você aumentando esse imposto para quem pagar? Essa reforma tributária, ela não pode, de hipótese alguma, ser imaginada sem a reforma administrativa. A gente pensa em não querer entender. A gente acabou de falar aqui do Vitória, você falou do Vitória, do time, da sua empresa, da nossa empresa, de quem tem empresa. Você precisa equilibrar, você dentro da sua casa, o simples, no lar da gente. Se você gastar mais do que você recebe de salário, você vai quebrar. Essa é uma preocupação que a gente estava vendo aí em relação exatamente à tomada de dinheiro. Foi outro dado que o Ricardo falou. Então, estamos tomando mais empréstimos às pessoas físicas do que às pessoas jurídicas. O que quer dizer? Nós vamos parar, nós vamos ter um problema de inflação, nós vamos ter problema de endividamento da população e vai comprar o que se a gente não tem material? Você está alertando aqui agora. Se eu imagine 510 mil refeições por dia, as empresas vão poder pagar o preço que você vai ter que custar e as pessoas vão poder comer. Esqueça só essas empresas. Aí 4.600 empregados, imagina quantas famílias, né? Quando a empresa reduz o número de refeição, eu demito. Imagina. Não tem condição. Nós vimos outro dia, alguns meses atrás, Paulo, quando o governo do estado da Bahia resolveu aumentar o ICM, mesmo a gente sabendo que era um rolo compressor, que nós não íamos ganhar, mas nós fizemos questão sob sua liderança de irmos ao secretário da Fazenda, né, e mostrarmos nossa posição, né? E na época foi até sugerido, já que a Bahia era um estado que menos endividado, um dos menos endividados do Brasil, porque então, para aliviar a carga tributária, não endividava mais, para não precisar aumentar o ICMS. E outra coisa, eu continuo falando que eu não entendo como é que a reforma tributária é depois da administrativa. Eu acho que primeiro deveria vir uma reforma administrativa para depois vir a reforma tributária. Porque primeiro, para saber quanto você precisa arrecadar, você precisa saber quanto você vai estar gastando, né? Então, você primeiro deveria fazer saber administrativa, né? Redução de distorções grandes que a gente sabe que tem na máquina do governo, para depois saber como precisar. Mas o argumento, Ademar, Fernanda, vocês que vão lembrar, o argumento era outro. Eles até não gostam quando a gente fala disso. Fala assim, algumas reações já tiveram lá comigo. É o seguinte, eles dizem o seguinte, mas ninguém está aumentando a carga tributária, a argumentação dele. Era para facilitar, era para que o contribuinte tivesse tranquilidade, como no mundo de você ter um imposto. Aí aqui no Brasil foi um C2. Até 1900, até 2030 e não sei quanto, lá você vai conviver com tudo isso. Só que na realidade o que a gente vê e que é preocupante, exatamente, que é preocupante, é essa disputa de segmentos que a gente conseguiu entender agora também, e a questão dos jabutis. O problema todo está quando você está discutindo uma coisa que nós estamos conversando com eles, que nós estamos juntos ali, discutindo, daqui a pouco vem um e joga uma questão que não tem nada a ver com o que está ali, e aí vem um aumento de tributo, aí vem uma situação que é delicada, aí cria uma insegurança jurídica, aí cria uma insegurança e insatisfação, e num caos não se consegue andar, você não anda no caos, você não consegue avançar no caos. Então é importante que a gente tenha a segurança jurídica, a gente tenha credibilidade. A gente precisa, uma das coisas que desculpe que eu sei que eu sempre faço isso. Eu termino que é para você falar, mas eu sempre me empolgo. Não, mas bom ouvir você falar. Porque o lance é o seguinte, você imagine o seguinte, se você vai discutir a reforma tributária, e nós estamos dizendo que é para facilitar os tributos para nós, para a gente entender e evitar tanta judicialização, como é que no meio de outro assunto você joga um assunto que não tem nada a ver com isso? E como é que a nossa Câmara, como é que nosso Congresso ainda não criou uma norma para dizer assim, não, peraí, que a gente vai discutir, porque quantas vezes a gente viu, nós vimos, assistimos o governo, nós assistimos Jacques Wagner, nós assistimos o presidente do governo na Câmara, chamar a atenção disso, dizer, peraí, gente, vamos parar com isso, a gente não pode fazer assim. A gente precisa ter credibilidade, quer dizer, quando você vê pessoas equilibradas, como o nosso senador Jacques Wagner e é mesmo, uma pessoa equilibrada, muito equilibrada, uma pessoa que sempre posicionamentos, pode verificar, de forma que ele muito sensato. E dessa forma que ele coloca, ele vem chamando a atenção do governo, dizendo, olha, não pode ser assim. E ele é líder do governo, viu? E chama a atenção. Pois é, mas o outro era líder também do governo, também, eu me esqueci o nome dele aqui agora, eu ia me lembrar também, que está dizendo exatamente, você não pode estar discutindo uma coisa, vocês colocam outra, a gente precisa entender isso. E o próprio Arthur Lira
na minha vista, eu presenciei isso lá no almoço do Instituto do Brasil, dentro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, ele chama a atenção de todos, onde nós temos o privilégio, que é importante entender, de ter o Passarinho como presidente e o vice, o nosso Zé Neto, também do governo. Mas todos se posicionam de uma forma equilibrada, todos se posicionam de uma forma de que quem quer convergência, de quem quer construir. Aí eu fico, às vezes, sem conseguir entender, honestamente, o que é que a gente precisa fazer mais. Né? Quando você conversa com cada um deles, que vem eles com posições exatamente até contrária a essa instabilidade. Então, eu acho que não sei, eu acho que a gente está avançando. Ao mesmo tempo que eu digo que não sei como, mas eu vejo que existe um avanço. Eu acho que a gente vai... Vou falar que nem você falou do sua vitória. Eu acho que o Brasil, vai caminhando e vai se ajustando, a gente vai chegando onde a gente quer. Eu acho que agora deu um pouco de otimismo para a gente tocar o barco. O que a gente vê muito, eu falei há pouco instante, é o seguinte, você fala, eles compreendem. Agora, como eu disse, eles compreendem, entendem nossa situação, mas até chegar lá, muda e complica. Eu não sei o que é que acontece nesse meio termo, né? No caminho, no caminho, porque não tem condições. Eu acho que você sente hoje a classe participando mais, ainda não longe do ideal, mas claro, participando, né? E eu acho que a gente só consegue que recuem de muitas coisas com a pressão popular, a pressão de empresários, para ver que não dá mais. Não dá, a conta está muito alta. Você falou aí, Ademar, a respeito da conta está muito alta, né? Esse dado que você deu, eu achei muito interessante, que são 4.600 pessoas que você emprega, né? Aí você multiplicando aí, são quantas famílias? Calcula aí. Se botar 5 pessoas por família, dá 27 mil pessoas. 27 mil pessoas, ou seja, isso pode estar atrelado, ou seja, a reforma tributária, isso a respeito do benefício dos alimentos, você diz que não vai ter, né, em relação à reforma tributária para o seu segmento, do jeito que está, não está. A tributação vai disparar. Então, aí, no caso, você disse, caso esteja desse jeito, eu vou ter que demitir. Ou seja, a desigualdade social, que já é absurda no Brasil, aumenta mais ainda. Não é verdade, Paulo? Você que sempre fala de cidadania, você sempre foca nisso, né? A cidadania isso. Cidadania isso, então vai... Deixa eu colocar uma coisa que a gente não pode deixar... Veja que eu estou certa. Você está certíssima sempre, Fernanda. Deixa eu colocar para você, vai entender qual é a questão. É o seguinte, se a gente não avaliar, se a gente não olhar, não procurar entender, não estudar um pouco, é por isso que eu defendo tanta educação eficiente, né, a saúde pública eficiente, né, por isso que eu defendo a segurança pública eficiente. É o básico, é o mínimo, volto de novo, que nossa Constituição de 88 nos garantiu. Para que mais social do que isso? Todo povo brasileiro, independente de credo, de raça, gênero, somos iguais e teremos direito à educação pública. Pública de todos nós. Não é a favor público, não. É nosso direito, é direito, Constituição. Quando você não tem uma educação que não consegue fazer, nós temos um nível de analfabetos funcionais enormes, né? Nós temos nas universidades pessoas que saem da pós-graduação analfabetos funcionais. Assustador. Dados, né, que vão buscar aí, não é fake, não, é isso aí. Quando você tem um posto de saúde que não funciona, quando você tem a dependência que a gente tem, começa a existir hoje do assistencialismo, tudo na contramão, né, da produção de riqueza, né? Ou seja, a produção de riqueza não se faz com assistencialismo. Assistencialismo, o cara tem orgulho de se automanter. Hoje o cara não pode ter orgulho de ser sabido, achar que eu sou esperto. Quer dizer, a falta de conhecimento leva ele a achar que ele quer levar vantagem de tudo, ele vai querer o assistencialismo e vai fazer bico, não quer carteira assinada, não quer ser MEI, não quer aproveitar a oportunidade do microempreendedor individual. Tudo isso passa pela nossa educação. E quando a gente vê os números que nós somos minoria, aí eu dou uma informação que eu assustei aqui na Associação Comercial da Bahia, uma discussão que a gente estava tendo sobre o ISG, né? Que estava o nosso professor Marinho, o nosso advogado, queridíssimo Marinho,
e ele estava mediando. E disseram que não, ESG, porque agora os investidores iriam obrigar as empresas que têm ESG, porque os investidores agora na Bolsa de Valores. E aí eu disse para ela a informação real, quem aplica na Bolsa, que é pouquíssimas pessoas também no Brasil, eu acredito que você impacte mais pessoas com seu alimento e famílias, com sua geração de emprego, do que pessoas que apliquem na Bolsa de Valores, certo? Ou seja, só 400 empresas brasileiras, só 400, de quase 20 milhões de pessoas jurídicas, de empresas abertas no Brasil, só 400 empresas estão na Bolsa de Valores. Você acha que 400 empresas vai transformar a cultura de uma nação? Então, Ademar, Fernando, essas provocações têm que ser vistas, têm que ser ditas. Né? Você já tem poucas empresas, ou seja, você tem micro e pequenas empresas, 99% das empresas brasileiras, pessoas que não têm RH. Aí você me vem com... Eu já disse isso 10 vezes, vou repetir a 11ª. Sou a favor de todo pensar, de toda atitude, de toda ação que promova a igualdade, que promova o desenvolvimento, que promova a riqueza, que promova a sustentabilidade. Dito isso de novo, que eu tenho que repetir isso, porque o pessoal daqui a pouco vai dizer, não, Paulo está dizendo que não. Estou dizendo que sou a favor. Mas um ISG, eu, Ademar Fernando, não sei inglês, certo? Eu sou o presidente da Associação Comercial da Bahia, empresário, mas não sei inglês, eu preciso de um tradutor, eu preciso de um chat CPT, eu preciso de uma canetinha para traduzir. Quantas pessoas no Brasil vão entender o que é sustentabilidade? Por que a gente não fala um português, nosso português? Por que a gente não se preocupa com a função social da empresa? Que fala de tudo isso. Função social é gerar riqueza, gerar emprego, tecnologia, pagamento dos tributos, que são essenciais para as instituições públicas. Todos nós somos a favor das instituições públicas, da República, do Estado republicano, da democracia, tudo certo. Mas nós precisamos atentarmos para a nossa educação, para entendermos, estudarmos isso e começarmos a dimensionar quem fica alto, que você falou. Está super alto. A gente está na situação, efetivamente, que o Brasil deixa de ser competitivo. Não é só alimento, não. Mas eu estou aqui para ouvir você de novo. Desculpe, gente. Mas vou deixar essa parte, eu posso até cortar para deixar o Demazinho falar. Mas é isso mesmo. O custo do Brasil, como se fala, é muito alto, né? É muito alto. Aí você chega nas exportações, nós perdemos competitividade justamente por esse preço, né? Isso é a esperança. A gente está aqui, eu sou uma das pessoas que, dentro do possível, combato, tento participar de tudo isso, e o que a gente tem que ver é o seguinte: as pessoas têm que se unir para nós podermos lutar contra esse tipo de coisa. Senão, a tendência é piorar. É isso aí. Fernanda, eu vou deixar você falar, ou você quer perguntar? Eu vou fazer uma pergunta para ele que é interessante também. Quando você falou da educação, eu falo rapidinho. Essa desigualdade que a gente tem em todo o Brasil, há uma desigualdade educacional também. Há uma desigualdade também de informação. Quando você fala, Paulo, por exemplo, que você não sabe falar inglês, mas você entende como ninguém a Constituição. Você é advogado. Sim, isso aí eu entendo. Você sou advogado, pós-graduado, em governança corporativa, compliance, também bem, eu conheço demais. É isso que eu mais e defendo a Constituição. Ela é fundamenta minhas ações. Isso. E quando você fala isso, por exemplo, você é um estudioso, você conhece muito bem a Constituição, porque você, além de ser advogado, você também é empresário, estuda, você tem uma base de conhecimento e uma linguagem de fácil entendimento. Porque a Constituição também é burocrática, né? É uma forma que eu digo assim, é mais difícil de compreensão. Eu acho que também tinha que ter algo assim para desmistificar mais e deixar algo mais plausível, porque quem mora, por exemplo, eu sou do interior, não estou dizendo que é todo mundo. Girecê. Eu amo Irecê. E eu sou de Irecê. Mas, por exemplo, quem mora mais na zona rural não tem esse acesso à informação. Então, para chegar a essa unidade de pertencimento, que eu acho super interessante, que eu estou aprendendo muito com o Paulo aqui, Ademar, em relação a isso, a pertencimento, a cidadania, é interessante também que se desburocratize, né? Deixa mais
Na Veja realidade, se eu estou errada. Fernando, não, eu acho que já é a Constituição, Ademar, se você concordar comigo, a Constituição é fácil. A gente já até na Fundação Paulo Cavalcante, agora... Mas não é todo mundo que tem acesso. Mas eu estou a educação. Eu falei da sim, educação, entendi. educação. Entendi. Quando eu falei educação, eu disse assim, olha, não é todo mundo que tem acesso, mas a educação, e nós estamos lançando a Constituição Fácil, que tem. Olha bem, gente, é porque a gente, na escola, a gente não promove a Constituição Fácil. O próprio governo federal, no Senado, tem a Constituição Fácil, a Constituição mais tranquila, qualquer um tem acesso. Agora, quem tem acesso à digitalização? Quem tem acesso a saber buscar? É isso que é a pergunta que eu ia colocar. Então, a Constituição Fácil e outra. Nós estamos lançando a Constituição Fácil, exatamente para estar nas escolas, base, né? E nós estamos lançando o Código do Código do Consumidor do Serviço Público. Ah, Paulo, mas peraí, o serviço público já trata disso também. Mas você, quando você respondendo ao que você colocou, quando você vai direto e bota uma Constituição Fácil e coloca lá na rede curricular dos alunos, e também da informalidade, nós estamos acolhendo os informais, você sabe, você também está contribuindo. Acolhendo os informais. E nesse acolhimento está previsto, como está previsto agora, né, dia 4, nós estamos fazendo as duas coisas, o curso de digitalização e exatamente equiparando a questão da educação, porque as pessoas pelo menos saibam do que nós estamos falando, né? Aí vem a Constituição Fácil, o direito dele, ele aprender seus direitos, a digitalização é para ele poder entrar no aplicativo, que vai ajudar o informal. Então, se você não trabalha para trazer o informal para a formalidade, nesse trabalho de formalidade, a diferença está na dignidade da pessoa humana, você dá a ele exatamente informação. Dignidade da pessoa humana é você se entender cidadão, e cidadão você vai aprender a Constituição Federal, os seus direitos. E o seu código, e por isso que o Código do Consumidor de Serviço Público. Veja que nós estamos indo nessa direção, Ademar. O que eu queria colocar para Ademar é o seguinte: imagine o seu setor, o meu setor, com a inteligência, com a IA. Inteligência Artificial. Amigo, eu vim chamando a atenção, não só eu, como também um cientista, há pouco tempo estava verificando, que ele, um ano atrás, ele já tinha dito, né, o impacto da inteligência artificial nas empresas no mundo, não só na guerra, né, que o pior problema para a gente somos nós, né, nós somos ambiciosos, egoístas, temos raiva, nós somos carga de maldade muito grande, então não só na guerra, que vamos usar como armas para matarmos um ao outro, mas acontece o seguinte, ele chama a atenção de que a inteligência artificial vai substituir, isso ele falava há um ano atrás, vai substituir médicos, advogados, tal, ele falava. E dizia que não ia substituir a mão de obra dos serviços. Ele se enganou um ano atrás. Hoje você já vê robô derrubando as paredes, arrumando o tijolo e tudo mais. É assustador, né? A velocidade com que isso vem tomando conta do mundo, né? Como você está vendo isso no setor de vocês? Muito pouco ainda. Muito pouco. Não estão se preocupando com isso ainda? Não. Muito pouco. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, gente. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que se abrir o olho logo. A velocidade, é isso que eu digo, a velocidade que tá acontecendo, chegando isso, aplicando isso, é muito grande. É muito grande. Agora, eu acho que está se dando muito pouca importância, né? Primeiro, a explicar o que é, né? Segundo, eu vi somente uma preocupação que queriam dar um freio e queriam conversar com a China para ver se a China também segurava. Não tem conversa ali. A China vai segurar não tem conversa. A China é como se fosse um trator. Entendeu? Não tem conversa. Você pode fazer um acordo, Elon Musk, todo mundo lá, mas a China não vai cumprir. Eu acho o seguinte, é só isso, Ademar. Eu acho o seguinte, eu acho que a realidade, a inteligência artificial, ela veio para ajudar muito. Muito. Né? Eu acho que ela veio para a gente se a gente entrar na quântica também, né, na inteligência, né, que a gente hoje ainda não chegou lá. Está chegando, já tem cura, né? Essa célula, você vai descobrir a cura do câncer, você vai descobrir a do Alzheimer, você vai, inclusive, não envelhecer. Não sei se você sabe, a tendência, o que estão dizendo, é verdade, que a gente não morre mais por velhice, não. Tá? A gente já vai morrer por outras questões, a gente vai terminar matando o outro, mas vai criar outras questões. Eu acredito que vai ser, sim, um problema, uma crise maior do que o Covid foi para a gente. Eu acho que a gente, quando eu falo de desemprego, veja bem qual é a relação que eu estou fazendo, Ademar.
desemprego. Acho que a situação, se a gente não desenvolver a IC, a inteligência cidadã, a gente não vai saber conviver com a IA. Os meios de comunicação, hoje tem mais de 1.000, né? Na nossa época era televisão, rádio, jornal. Hoje tem mais de 1.000, né? E tinha com as crianças aí, porque na nossa época só tinha esses 3. Hoje são 1.000 itens. Essa época é nossa também, Ademar. A gente está vivo, peraí. Na nossa época eu falo da juventude em comparação com os jovens. Claro. Eles têm 1.000 itens, 1.000 meios para tirar a atenção dele das coisas, né? E não estamos conseguindo regulamentar isso, né? Criar limites. A inteligência artificial também é a mesma coisa. Tem que começar para não acontecer a mesma coisa que está acontecendo com as mídias sociais, para não gerar as fake news. Hoje, para você acreditar numa informação que lhe passe, você tem que pensar 10 vezes, pesquisar em outros meios de comunicação, outras fontes, para você ter certeza, porque eu mesmo não passo nada que eu não seja de um órgão, de uma mídia oficial, conhecida, reconhecidamente, né? Tem uns sites aí que não sei quem vou divulgar uma coisa dessa aí, entendeu? Você pensa, você se preocupa. Então a inteligência artificial também já tem que começar a se preocupar agora, porque a gente fala isso, tá chegando, mas daqui a 2 anos está 10 vezes mais do que está acontecendo hoje. Não, com eu vi uma entrevista, uma matéria na Rede Globo essa semana no Jornal Nacional, que eu fiquei assim, falei, não acredito, 4 minutos, televisão, 4 minutos para televisão, é uma eternidade, né? A gente tem ali, Miquel, ele sabe que é jornalista também, e tava lá uma reportagem gigante dizendo da importância da inteligência artificial também para os jornalistas. Claro. Que não vai tirar, obviamente, o emprego de jornalista, mas que é importante. Eu me atentei, que eu também não... Eu comecei a ouvir mais também por causa de Paulo, eu também estava igual a Ademar. Ainda sem estar atenta, mas eu achei super interessante isso. Quando você fala a respeito da desinformação, eu como jornalista, você tem que ter uma cautela absurda, absurda, porque como eu digo, é como você jogar uma desinformação, é como você jogar uma pena de cima do prédio, a gente não consegue catar, né? Ela voa e vira. É igual a fofoca, voltando a futebol. A futebol, Quando eu fui presidente do clube, eu tinha 27 anos de idade, foi em 1987 a 90, né? E eu me lembro que nos treinos, principalmente sexta-feira, que a gente chamava treina pronto para o jogo de domingo, cheio de repórter para cobrir. Hoje em dia não tem ninguém. Por quê? Hoje o clube emite, passa pelas mídias sociais as informações que quer, certo? Que quer. E eles copiam lá, ajustam da forma que eles querem. Isso é vazio hoje, entendeu? Pra você ver como as coisas estão evoluindo, então... Que isso não é bom. Não, porque para o jornalista o interessante é ele ir logo para saber o que é verdade, o que não é verdade, ouvir os dois lados, porque você recebeu a informação, você está recebendo a informação da assessoria de imprensa. Exatamente. Não é verdade? Ele divulga o que quer e da forma que quer, na intensidade que quer. Esse é o risco, né? É a maturidade que a gente fala. Quando eu falo de maturidade da inteligência cidadã, é exatamente para a gente começar a entender esses riscos, mas sem também perder direitos. A minha preocupação, Ademar, quando a gente fala em questão do fakes, é também não querer atacar o mais precioso que a gente tem, que é a nossa liberdade de expressão. Então, a gente não pode, a gente tem que correr os nossos riscos, né? Se a gente não tem maturidade da inteligência cidadã, a gente não pode jamais atacar a preciosidade, o avanço da sociedade, que foi a liberdade, tanto a liberdade de vir, a nossa liberdade como indivíduo, como a liberdade também de expressão. Então esse é um cuidado muito grande que a gente tem, por causa do fake news, com certeza, e a gente tem as ferramentas, né, para que se você me difamar, se você me fazer uma calúnia, eu tenho como lhe processar, eu tenho como provar que foi depois e tocar. Eu sei que o estrago é muito grande, né, e aí vem aquelas discussões políticas, na área da política o estrago, mas peraí, e a ignorância, voltando. A falta de educação. Veja como até para todos nós a educação é fundamental. Né? Se a pessoa não tem capacidade de fazer de uma informação, uma avaliação crítica, né? Então é isso que eu digo. A gente realmente está numa sociedade que carente. Né? E a gente... Eu falei isso
dar um exemplo bem prático, que todos entendem, quase todos entendem, para mostrar a preocupação que eu tenho numa regulamentação, É isso aí. certo? Porque senão vai ser usado isso, por mais regulamento, mesmo sendo regulamentado, vai acontecer, mas a gente tem que tentar ver que não aconteça o uso indevido da inteligência Boa. artificial. É isso aí. Então, já que está começando, quer dizer, começando entendo, Concordo né? com A gente não você. sabe onde vai chegar, então não sabe se está começando ou está no intermediário. Você tocou num ponto crucial, que eu não Tem estava que- nem pensando no jornalismo, É isso aí. isso, porque é Tem que importante dar lá, uma limitação, sei lá, criar critérios, né, para que isso não se torne uma arma contra todos nós. Exatamente. Você falou isso de uma arma de todos nós. Miquel até lembrou aqui o deepfake, né? Que hoje em dia as pessoas colocam ali a voz, a imagem da pessoa e pode colocar Paulo falando uma coisa, eu falando uma coisa. Pode botar cabelo em mim, Você vai botar o cabelo, né? Tirar minhas rugas. Você vê, você pode fazer tudo. Quer dizer, você hoje pode aparecer, fazer um pronunciamento com o conteúdo que você quiser, sem você ter a intenção ou até participar disso. Sem você abrir a boca. Então, isso é uma E as falta pessoas de critério, uma falta de regulamentação. Isso que me preocupa. E isso é muito acelerado. Não é naquela época que você, vamos preparar aqui. Não, é um negócio que quando você vê, já está. Não dá tempo nem a gente pensar, já está lá. Eu vi, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de coisa, foi o cara escreveu um texto lá, apertou o botão, viu um texto sobre o assunto que ele queria. É isso mesmo, mas tá assim. Você precisava fazer alguns ajustes somente, Claro. isso é assustador. Eu até Mas cheguei a falar que isso é uma fábrica de burro. Porque ninguém precisa fazer nada, matou o assunto que Não, e dá informação equivocada, errada. errado. É. Dá informação errada, eu já tive várias informações E a informação que passa dificilmente é corrigida. equivocadas. Pela Exatamente. aceleração de que hoje maravilha. dos meios de comunicação. No meio de comunicação que eu digo o seguinte, um assunto hoje é importante agora, de tarde você não sabe se é importante. Já é velho, Você não hoje lê jornal, eu me lembro que impresso. de manhã cedo a gente corria para ver jornal, para ver as novidades. Acabou, o jornal hoje tem que se readequar ao objetivo dela, porque quem dá as notícias de última hora são os blogs, são os Isso aí. sites de notícia. Não Mas que é péssimo também, porque no jornalismo, Paulo, por exemplo, você também pegou isso, eu também peguei essa época, a gente fazia matérias mais profundas, ouvia os dois lados, e hoje em dia copia, cola, e você acaba perde um pouco a graça, Se né? olhar 10 blogs, 8 são quase as mesmas notícias. Todas É as isso aí. notícias iguais, perde o ânimo, né? Ademar, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Além de óbvio, eu perguntaria assim, um sonho, né? Além de óbvio, você ter o sonho de ver o Vitória ganhando o campeonato brasileiro e botar uma estrela merecida que ele merece pelos anos que tem, pelo trabalho, principalmente porque você passou por lá. Só o fato de você ter passado por lá já deixa a gente feliz pra caramba. Mas em termos de Estado, você... o que é que você imaginaria? Você tem 2 filhos, não é isso? 2 filhos Dois empresários, trabalhadores, de estar lá com você e tal. Você está sempre pensando, empreendedor, empresário nato, nasceu com esse talento, empreendedor como eu também nasci, como o Luiz, que teve aqui, Luiz Mendonça, que passou com a gente aqui, tantos outros que nasceram com essa capacidade, tantos outros que não são tantos, né? Com essa capacidade de empreender, e como você disse logo na saída da nossa conversa, você diz assim, e a gente vai se adaptar, a gente vai resolver, a gente vai continuar, a gente vai fazer acontecer, que é do empresário, ele é imortal, ele é invencível até que sua vida acabe, né? Isso é uma filosofia do empreendedor. Mas o que é que você esperaria, assim, para que a gente pudesse colocar? Você acha que o Estado da Bahia, governo federal, em termos de legislação, você tem alguma questão assim que você diz, pô, Paulo, eu esperaria pelo menos, o que é que ele daria mais conforto como empresário você ver acontecer em nosso país? Além tudo bem, vamos colocar que a reforma tributária aconteceu e ela simplificou. O que mais você acha que a gente poderia cobrar aqui? Rapaz, vou dizer mais generalista. Eu espero ainda ver em vida, não sei quanto tempo mais a gente tem aí, né? Nós sermos tratados como cidadãos. Porque hoje a imagem que eu tenho
povo, seja empresário, seja que for o governo, seja ele municipal ou estadual, é como se fosse um inimigo do outro, certo? Eu vi agora, Você falou empresário inimigo do governo, né? Como se fosse não a só demonização e a empresário, criminalização do empresário. empresário, cidadão comum, Tá. qualquer trabalhador. Como se tivesse uma guerra, todo mundo. Eu vi agora o governo lançou aquela medida por causa da folha de pagamento, né? A De alguns, desoneração. Desoneração da folha de pagamento. de alguns setores. Passou aquilo e eles logo vieram com uma nova tributação, que foi aquela que Ricardo Albán fez um grande protesto, né? Mas tipo assim, viu? Vocês passaram isso, mas a gente bota isso. É Quer isso dizer, é um negocinho pirraça, né? Não é uma falta de respeito exatamente a um posicionamento, assim, porque eu acho o seguinte, talvez eu esteja sendo duro em falar falta de respeito, eu acho que não. Mas uma falta de consideração, ou seja, se você passa, você não acha que eu acho uma coisa impressionante também, é o seguinte, o Congresso, ou seja, quem foi eleito por nós votamos, elegemos, os caras estão lá, partidos e partidos distintos, oposição, um contra o outro, aquela discussão, a briga que é raro, chegam a um consenso e desonera a folha de pagamento. Acho que é isso que você está falando. Aí vem um judicialismo insatisfeito, e aí vem não só o próprio ministro, ou o próprio, cria uma nova lei querendo impor o imposto, e aí um judicializa, aí o Supremo Tribunal Federal decide contrário, ou seja, conforme o pedido do insatisfeito, da minoria, contrário à maioria, que é o Congresso. Não se isso não é desrespeito, eu tenho que ter cuidado. Pirraça, pirraça. Pirraça, não. É falta de coordenação. E outra coisa, aí vem uma questão seguinte, precisa de novo o Legislativo dizer, não, agora vamos mostrar ao Supremo Tribunal Federal qual é o lugar dele. Ele não está aqui para... Aí você vê os próprios ministros dizendo, vocês estão demandando para o Supremo Tribunal Federal assuntos que é do Congresso Nacional, quem legisla é o Poder Legislativo, você não pode legislar. Tem que ser respeitado. Mas eles tratam, eles decidem. Porque a gente tem que decidir. Não tem que decidir. Se eu enxergo que esse assunto não é meu... Eu vi semana passada o ministro do Supremo dizer assim, não adianta eles fazerem lei, quem interpreta somos nós. Eu achei um absurdo também. Como foi? O ministro disse que estava fazendo o Congresso estava fazendo alguma lei a respeito disso aí, algum projeto de lei, e foram pedir a opinião de um ministro do Supremo, ele disse assim, não adianta, pode fazer a lei que for, mas quem interpreta a lei somos nós. Respeitando aquilo que você falou, que não seja uma fake, né? Mas não, foi eu vi falando. Ele falou, então pronto. E se você ouviu ele falando, isso é uma de respeito com o nosso cidadão. Eu diria até a democracia, a escolha democrática. Eu diria, inclusive, que uma afirmação dessa mostra, e eu tenho me preocupado muito com isso. Eu tenho ficado muito preocupado com o nível de conhecimento dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tentar explicar o que eu estou falando. Vocês não... A gente vai fazer direito. Você sabe que eu sou advogado, já falei isso, falo de novo. Mas para você vai fazer o curso para a OAB, você tem que se especializar em você escolhe. Trabalho, administrativo, penal, civil, administrativo. Você vai fazer uma. Você vai ter que estudar aqui, nesse no curso e tal, para passar no curso para a OAB. Você termina se especializando. Direito de família, direito tal. O ministro, ele está falando de uma corte suprema. Não são 11 pessoas só. Pessoas que têm uma liturgia daquele cargo, o cara que tem um capinha, que o cara falou essa semana para botar a cadeira dele, os caras são quase deuses. 6 mil reais para arrastar a cadeira. Olha bem, mas imagine. 6 mil. Então, aí eu digo, você sabe que você é nova, mas a gente já tem mais de 60, ou 60, né? Quando é que a gente ouvia falar ou alguém questionava, certo?
um ministro ou falava do ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente não sabia nem quem era, Eu não sabia nem o nome. nem o nome. Eu, na penúltima O bom da Copa, informação eu é disse isso. uma coisa que nós sabíamos o nome dos 11 membros do ministro do Supremo Tribunal e não sabíamos todos os nomes da seleção brasileira. Pois é. Em um país do futebol. Você hoje não escala a seleção brasileira, Não. mas você escala o Supremo. Exatamente. É. Isso é o seguinte, não, e o nível, né? Aí nós estamos vivendo outra crise. Então, bem, mas o que eu estou querendo colocar com isso, gente, não é provocar, não é levar para o lado da polarização. Não quero polarização. Sou Não. contra a polarização. A polarização não interessa a nação. É burra. É burra. Total. Muito bem, perfeito. O que eu estou querendo chamar a atenção é que quando você vê a segurança jurídica estabelecida em um país onde você tem os três poderes, imagine, eu estava falando de o quê? Do analfabetismo funcional, eu estou falando do analfabetismo real, total, aquele cara que não sabe nem escrever o seu nome, eu estou falando de uma informalidade, com maioria em um país, esse é o nosso país. Na hora que você vê uma classe que eles chamam da classe dos empresários formais, né? Precisa de micro, pequeno, meio, grandes, que são pouquíssimos. E a gente começa a verificar essa insegurança. A segurança não é vista só, Fernanda, por nós, não. É vista por, de novo que esse nosso podcast, em virtude da proximidade da fala de Ricardo, ele virou para a ministra do Meio Ambiente e disse: nós estamos com 60 bilhões, sei lá quantos bilhões, para colocar empreendimento no Brasil e a gente não consegue. Olha, aquela foi fantástica, aquela ali, eu bater palma para Ricardo, deixe nós do Senai, Cimatec e tal, ajudar a senhora a fazer a avaliação. Não é fácil, o que ele quer dizer? Entra dinheiro, a produção de riqueza gera aumento de tributo. Essa semana também saiu, no final da semana passada, que tem tantos bilhões de dólares aí para serem investidos em energia eólica no mar, né? E devido à demora do governo brasileiro em normatizar isso, 80% já desistiu. Pois é. Ou seja, perdeu investimento. E também não gerou emprego. Não gerou emprego, não entrou dólar. Não diminuiu a desigualdade social. Agora, foi essa quinta ou sexta-feira agora aí, eu li essa matéria no Jornal de São Paulo. Ou seja, ninguém está contra ninguém. Nós estamos a favor do todo. Mas o favor do todo tem que ser visto que não se aumenta a arrecadação de um país sem produção de riqueza, sem tecnologia, sem empreendimento, sem valorização do empresário. Quem aumenta a produção do país é empresa. Exatamente. Não é governo. Exatamente. Eu acho empresa que gera emprego, empresa é que gera imposto, tributo, empresa é que tem que ser preservada, porque ela que cria emprego. Ela que paga, que tem a coragem de montar um negócio, sabendo num cenário de uma tributação brasileira absurda, né? E quanto nós gastamos, quanto você gasta na sua empresa ou na minha, só para calcular e saber quais são os tributos que você tem que pagar? Quantas pessoas você tem só para isso? É um absurdo. Eu sou pequena empresária, eu já acho que eu gasto um absurdo. Imagine quem é grande. Imagine. Não, essa conta já foi feita, a gente gasta, parece que é um terço. Se eu não me engano, é mais de 30%, 33% ou mais do que a gente. Eu vou pegar esses dados que eu sou bom de também pegar, que a gente gasta só com as pessoas para calcular o pagamento que a gente vai pagar. Imagine. E a gente calcula errado, você vê, você toma pau. Porque tributo, você deixa de pagar alguma coisa hoje, eu pago errado, a conta vem antes de prescrever com 5 anos e vem com uma multa gigantesca. Exatamente. Aí você... Que é humano. Que foi essa a tendência da reforma tributária, é isso que a gente estava buscando, Ademar. Estava buscando, foi o que a gente pretendeu. Simplificar, né? Simplificar. Essa é a ideia. Então, saber o que é que você está pagando. Agora, eu acho que, por exemplo, eles falam a respeito dessa tributação, já que tem essa tributação toda, deveriam especificar para onde o dinheiro está indo e se está melhorando a saúde, a educação, o que está melhorando. Não é verdade? Mas é isso, a gente eu também sou contra o engessamento do orçamento. Dizer que tem que gastar tanto na educação, tanto em saúde. Eu também não concordo, não. Para mim, o cara, o prefeito ou o governador, seja o que for, não aplicou, o povo é que vai ter que dizer na próxima eleição. Vai não engessar. Quer dizer, hoje, pelo que eu sei, a menor parte do orçamento
é livre para ser gasto em investimento onde o executivo paga. O resto é mais já pré-determinado. Não, já vem orçamento, não Já tem vem, livre, é, não. Ele vem já exatamente. determinado para onde gastar e você acredita que 25% educação, educação, saúde, 20% saúde, isso aí já consome leva tudo. bastante. Então, o cara foi eleito por quê? Para executar um orçamento que não é ele que determina, é a Constituição. Mas, Ademar, meu amigo, deixa eu colocar para você. Eu entendi isso do ponto de vista, mas eu queria colocar o que eu tô. Pelo menos, quando eu falo de eficiência, ele tem aquele dinheiro para gastar ali. O que nós estamos reclamando hoje no nosso país é que a gente não tem a eficiência da escola pública e do postal de público e segurança pública. Qualidade. Então, já que você tem o dinheiro, já que você está preso, se transforme para você ser eleito na próxima como um bom síndico do condomínio chamado Brasil, ou do estado chamado Bahia, ou do prefeitura de Salvador, seja qual for. Faça como diferente dos outros. Vamos melhorar nosso índice de aprendizado do Brasil. Vamos olhar. Agora, o que eu chamo a atenção sempre, Ademar, eu vou chamar a atenção disso aqui sempre também, é o seguinte: a gente não pode, nós, a sociedade civil organizada, associativismo de classe empresária, a sociedade civil organizada, não pode se afastar das nossas escolas públicas, do nosso posto de saúde público. A gente não pode se afastar da nossa educação, porque é inteligente. Quando você tem mais gente inteligente, quando você mais tem gente conhecendo, sabendo o que quer, sabendo fazer uma avaliação crítica, quanto mais amadurecimento da nossa inteligência cidadã e cidadania, melhor o nosso país. Quanto mais produção de riqueza, quanto mais empresa. É simples. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para as pessoas, todo mundo aí acaba. Mas a base ainda é a educação. A base fundamental na minha bandeira de docente é educação. Mas essa educação não vai vir sem a participação. Então é por isso que eu chamo de consciência, ter consciência cidadã. Cidadania passa por isso. Cidadão, o ego, ou seja, o eu consciente. Não adianta eu querer mais para mim, não adianta eu ser egoísta, não adianta você ser um gênio sozinho. Você não vive só. E você não sai na rua só. E seus filhos não saem na rua só. E seu filho não pode andar como cara. Eu vejo um cara falar, gente, eu vou andar. Tem um cara aí bombando na internet, ele fala assim, gente, eu vou sair para andar. Eu tô com essa camisa, ó, laranja, bem cheguei. Vou correr na orla. Me deixa em paz, pelo amor de Deus. Eu só vou sair com esse badog, eu mostro o badoguinho assim. Não encoste em mim, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, a insegurança é tamanha, né, que o policial, para malhar na orla, ele avisa, quer dizer, eu sou policial, vocês vão se dar mal se me assaltar. Quer dizer, é um absurdo, é a segurança nossa de vida, da nossa família. Para que é maior absurdo que um policial militar não poder, quando lavar a farda, pendurar, para que a bandidagem não identifique que ele é policial e cometa algum atentado contra eles. Imagina. É isso mesmo. É o que eu chamo a atenção. Que o pessoal fica reclamando. Escondido. Tem que guardar. Imagina. Tem que lavar escondido. Exato. Toda hora isso aí. Isso. Se lavar, não pode estender, porque se um bandido passar e ver a farda, sabe que ali tem um policial e tem uma arma, eles vão buscar a arma e tal. Isso é preocupante. E ainda faz atentado contra ele com a família ainda, né? É estresse até para ser polícia. Claro. Eu diria até vocês o seguinte, a hora é a da união. A hora é da gente, efetivamente, como estamos fazendo aqui agora, é da nossa conta, sim. Vamos participar. Obrigado. Muito obrigado a você, Ademar. Muito obrigado a Luiz. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aí, fazendo esse trabalho espetacular junto aqui na Associação Comercial e em outras entidades. Eu queria até colocar o seguinte, todas, seja qual for a entidade, se associem às entidades a qual vocês fazem parte. Sociedade civil organizada, a gente participando, transformando, vamos transformar o nosso país, a gente pode, merece fazer isso. Mas vamos lá, né, Demazinho? Eu vi que você deu uma olhadinha para o seu relógio aí. Fique à vontade, o que é que vocês estão pensando, o que é que você gostaria de dar aí para a nossa associação, para o nosso estado, para o nosso país, o que é que você... Eu acho que, como eu disse, nosso país voltou a ser um pouquinho... alto e baixo. Alto e baixo, certo? E nós precisamos nos posicionar como
você comanda essa associação e que tem realmente essa postura de questionar, né? Nós tivemos vários exemplos aqui, quem está na associação aqui vê, é fácil observar, mas que as pessoas têm que se associar. As pessoas têm que vir para dentro, participar, porque de forma individual não se consegue nada, ou se conseguir é por curto prazo, né? Então, é a única forma que nós temos de mostrar nossa insatisfação e mostrar que certas medidas, ou muitas medidas que hoje são tomadas, são totalmente prejudiciais à sociedade. E isso nós temos que fazer para ontem, porque cada dia são 2 ou 3 notícias que nós ouvimos, né, tomamos conhecimento, que assusta. Né? É verdade. Assusta. A gente anda assustado, eu diria ao seguinte, não adianta só a gente pensar que nós temos a CNI, CNA, CNC, as confederações, né, que eu estou falando. A gente tem as federações, a gente tem as associações, os sindicatos. Veja que temos as frentes parlamentares, nós temos uma estrutura, mas efetivamente a gente precisa ampliar o olhar nosso. A gente precisa apoiar, porque não adianta um cidadão só, ou seja, se o efeito, né, de uma fala do presidente da CNI ou da CNA, se ela não tem, se ela não consegue ir com uma onda, né, ela vai chegando em todas as pontas, a gente ajuda mais aquela onda a aumentar, que a gente tem esse papel. Né? Se a gente fala, vamos, tem muita gente solta, sozinha, fazendo trabalho para a educação, para a saúde, né? Muitas ações filantrópicas também, bacana, admiráveis, enormes, inclusive, com muita grana, inclusive, também. Mas a gente precisa começar a entender isso e essa união. E um aspecto muito importante, vamos despolitizar isso. Exatamente. A eleição acabou, é daqui a 2 anos e meio agora. Boa. Certo? Verdade. Estamos todos no mesmo avião, se cair, morre todo mundo. Boa. Certo? Não tem que estar olhando o lado político, quem é que está. Acabou, a eleição acabou. O que é melhor para o país? Exatamente. Essa é a pergunta que todos têm que se fazer. Então não tem esse negócio, eu não vou fazer isso porque é presidente, ou eu votei em fulano, ou não vou votar. Acabou, acabou. Como diz, o avião vai cair, vai morrer todo mundo. Piloto, aeromoça, passageiro, vai morrer todo mundo. Tá todo então mundo nós temos que torcer para dar certo. Exatamente. Todo mundo tem que trabalhar para dar certo. Volta, né, a fazer política daqui a 2 anos e meio, sei lá, quando é a eleição. É isso, né, aí. Então, você vê, é um absurdo. A eleição da Câmara é ano que vem, né? Em fevereiro do ano que vem. Quem olha, chega aqui no Brasil hoje, pensa que é amanhã. Fevereiro. O teor de conversa e disputa, parece que a eleição é mês que vem, agora em agosto, julho, né? Ou seja, os nossos políticos têm que parar de olhar para o seu umbigo e olhar também para a sociedade. Deixa de olhar para a mesa e olhar para o horizonte. E essa informação é interessante que você falou, porque hoje o que eu li no jornal foi o seguinte: vai dar uma pausa a respeito das eleições para discutir a reforma tributária, né? A aprovação a regulamentação da reforma tributária. Eu vi o presidente da República falando bem do que um dos nomes bons para o governo de Minas é o presidente do Senado. Quando é que tem eleição para governador? Daqui a 2 anos e meio. Acho que está um pouco precipitado. Tá, sempre. Tanta coisa para discutir. Tanta coisa para discutir, falar e preocupado com a eleição. Nós não estamos na Suíça. Apesar ao contrário, nós temos que nos preocuparmos assim, como é que a gente faz para que nosso governo dê certo? Né? Seja qual for. Claro. Seja qual for o partido que for, agora é o nosso presidente, é o nosso governador, o nosso prefeito, seja de qualquer cidade. Então vamos trabalhar para dar certo, vamos trabalhar juntos. E depois a gente fica, depois a gente de novo vê o que foi que deu certo. E pelo lado empresarial, a gente tem que entender o seguinte: empresário não tem partido político. Empresário sempre será partido do governo. Porque quem traz negócio é quem está no governo. Quem perdeu a eleição não traz negócio. Então nós temos que trabalhar, esquecer o lado político, principalmente no Brasil, que esse negócio de partido é uma confusão. Esquecer o lado político partidário. Político sempre, a gente não vai deixar de ser político nunca. A gente quando acorda... Deixa eu ficar ali, deixa eu defender, o que eu falo a minha consciência cidadã participativa transformadora, que é exatamente mas eu estou falando em política partidária. Claro. Certo? Até porque no Brasil hoje é uma confusão, né?
enquanto deputado às vezes, pergunto qual é o partido que você está, porque Eu também não muda sei. tanto. Muda mesmo. Eu também Esquerda, pergunto, direita. eu pergunto Eu a Fernanda também. Dourado, Fernanda, vem cá, esse cara, não, Paulo, saiu, e agora, Fernanda, não, agora não. Pô, eu não Mudou. consigo entender Agora onde é que mesmo os teve caras outra estão. mudança, porque o negócio foi candidato a vereador e prefeito, então um bocado de gente mudou de partido. É por causa da Mudou. janela partidária, tem um prazo, aí eles então você não aproveitam. sabe, eu deixei. Eu fui Não tem mais nenhum partido sangue azul, vamos dizer assim, puro sangue. Eu fui para Não existe Valença mais na semana isso. passada, né? Fui fazer lá na Câmara dos Vereadores lá, me chamaram para a inauguração do jornal Agora Valença, e eu fui lá. Conheço, tem uma fazenda lá. Na Valença, eu estive lá. Eu estive lá na Valença e tal, e eu cheguei indo no carro, né? Eu peguei o chat CPT, e aí perguntei, Valença, quem é o prefeito, qual é o partido, e quem é o presidente da Câmara, e etc e tal, o chat CPT me deu tudo. Tudo. Aí quando eu cheguei lá, que eu falei para o rapaz que me recebeu do jornal, e depois tinha a representante da Câmara, estava lá e tal, eu falei assim, o partido aqui é o partido... Não, Já mudou. já mudou. Agora é o partido do governo. Aí é o partido... Não. Aí eu fiz o chat CPT não está... Olhando, fake news. Não tá atualizado. Não tem esse negócio. Vamos trabalhar, esquecer. A política partidária era para eles. A gente aqui tem que trabalhar. Vamos Eu gostei melhorar da nosso país, frase, né? eu gostei da frase dele, já manchete, né? Empresário não tem partido, o partido do empresário é o É governo. o governo. Manchete. O partido o partido do empresário é o Estado. O Estado. Vamos melhorar, o porque isso vai melhorar o Estado. Porque o Estado são É o todos nós, o Estado. Estado brasileiro, a produção de É. riqueza, a produção social. O governo também ele é provisório. O que ele está dizendo é que verdade. provisório, o É. governo passa, mas pode ser Estado. qualquer um. Mas desde que respeite a Constituição Federal Brasileira. A gente precisa ter um respeito e estar ombreado, fundamentado na Constituição. É o que eu digo todos, são 35 anos. Eu olho assim, eu olho e vejo quantas pessoas que chegou a ter 35 anos. E quando você pensa, essas pessoas nasceram e viveram já na Constituição de 88, bicho. E a gente não conseguiu fazer o que estava nas nossas leis complementares. Erradicar o analfabetismo em 10 anos. Não, e a taxa de juros, vamos ser bem objetivo, até hoje nunca foi regulamentada. 12% ao ano. Imagine. Nunca foi. Desde 88. Desde a época da Constituição, imagina. Eu estava vendo um dado que eu achei. Me chocou, né? Porque nós temos no Brasil 220 milhões, né? De habitantes. Diz que 7,5 milhões de habitantes vivem com R$150. Onde é que você viu isso? Foi no. Deixa eu ver aqui que eu printei. Imagine. Ou seja, não vive. Vou ver agora. Que eu printei até para Isso é falar aqui. Não preocupante. tem dignidade certa. Não Dignidade existe zero. sustentabilidade sem dignidade humana. Isso a gente fala todo santo dia, é o tema até da nossa querida Isabela Soares, que coordena nossa vice-presidente, coordena nosso núcleo de sustentabilidade. É o que ela fala, como é que você fala em sustentabilidade sem dignidade humana, sem o ser, sem a pessoa? É importantíssimo para a gente. A situação nossa é tão grande, tão grave, que nós voltamos a assistir a cenas lamentáveis de pessoas estarem dormindo debaixo de viaduto. Até hoje. Aumentou, Agora, já tinha aumentou diminuído. demais. Aumentou demais. Salvador, São Paulo, tá uma quantidade absurda. Sendo de São Paulo, é assustador. Quando a gente assiste. A palavra é essa. Meu querido Ademar, me diga aí, você quer falar alguma coisa mais, Fernandinha? Não, eu quero agradecer, eu estava procurando o dado, eu printei, mas não achei não. Mas eu quero agradecer, Ademar, e te agradecer também, Paulo, por dividir aqui comigo nessa mesa e falar que foi um enorme prazer tê-lo aqui, conhecer mais um pouco a respeito da sua história, falar a respeito de empreendimentos, também falou a respeito do Vitória, sobre outros assuntos, também sobre o jornalismo, então muito obrigada, tá? Obrigada, Paulo. Ademarzinho, por favor, faça suas considerações aí. Agradecer a você, Fernanda Paulo, pelo convite aqui e espero ter contribuído nesse bate-papo aí para que a gente tome consciência de que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Certo? E os empresários que assistirem isso e não sejam associados aqui à nossa ACB, que venham
Não é caro, não, é muito barato. É baratinho. É menos que o almoço. É isso aí, é Entendeu? menos que o almoço. E vocês têm certeza que vocês não vão se arrepender. É isso Né? aí. Eu estou aqui há mais de 20 anos e realmente é produtivo a participação numa associação como uma associação comercial. Obrigado, Ademar. A gente fala para ele falar para ele, né, para o empresário Ademar, para esse grande torcedor do Vitória, o homem que acredita no time dele até todos os momentos. E quem ganha o presente somos nós, todos aqui, quando a gente reúne essa quantidade de pessoas amigas, pessoas empreendedoras, pessoas que constroem, que acreditam no nosso país. Gente, muito obrigado. É assim como ele falou, venham, viu? Pau na máquina, vamos fazer acontecer. Obrigado, Ademar. Um abraço. Obrigado, Obrigada, Fernandinha. Ademar. Obrigada, Paulo.